Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Estamos na quarta semana para a honra e glória do nosso Deus. E hoje nós teremos mais um estudo, mais uma lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência transformadora por meio do estudo da palavra. Olha, uma coisa muito importante antes da gente adentrar no estudo de hoje, verifica se você já é inscrito. Porque se você não for, eu gostaria de te pedir, olha, se inscreve no canal, para que dessa forma eu consiga te motivar, te chamar, te conduzir a ter o teu momento com Deus todos os dias. Eu quero poder ser uma bênção na sua vida. E se você se inscrever, essa ação, podemos dizer assim, desinteressada, vai ser mais, vamos dizer assim, mais sentida, mais executada, mais real na sua vida. Então se inscreve no canal, tá bom? Depois que você se inscreveu, eu quero convidar você a orar. Mas se estudarmos a palavra, nós temos que orar, para assim a gente poder ser impressionado pela palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado por mais uma vez, por meio do teu Santo Espírito, nos conduzir para um momento como esse, um momento de estudo, de aprendizado, de crescimento, de relacionamento contigo, onde nós paramos, dedicamos parte do nosso tempo para te ouvir por meio da tua palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, se utilizando do estudo do Êxodo, o Senhor possa falar ao nosso coração, possa nos mostrar lições que precisamos aprender e colocar em prática. Ah, Deus, que o Espírito Santo seja o nosso professor. Que nessa ocasião também, Pai, o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Nosso desejo é estar contigo por toda a eternidade. E é por isso que nós dedicamos esses momentos contigo e na tua presença. Que tudo isso que nós te pedimos venha a se tornar real, não porque simplesmente estamos perdendo, mas porque estamos clamando pelo poder do santo nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de domingo. Estamos aí dando os passos iniciais na semana. E o tema do estudo de hoje é Deus versus deuses. Nós vamos ver que, de fato, vai se dar início ao confronto com bastante intensidade entre o Deus que estava pronto para libertar o seu povo contra todo o panteão egípcio, contra os deuses do Egito. E nós vamos ver que as pragas, que é o tema dessa semana, vai ser exatamente um confronto entre Deus e uma divindade do Egito. Então vamos dar início a esse tema. Eu quero convidar você primeiro a ler um contexto bíblico, a qual nós vamos se utilizar como base para o nosso estudo de hoje. Ele se encontra ali no capítulo 7 de Êxodo, versículo 8 ao 15. E do verso 8 diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Eu acho muito interessante esse contexto, porque assim, embora seja um contexto que a gente já conheça, quando a gente relê de forma atenta, a gente percebe alguns pontos bastante interessantes. Antes de irmos para os pontos que a lição abordou,
Eu gostaria de compartilhar alguns pontos que eu identifiquei aqui quando eu estava lendo. Primeiro ponto, o Senhor sabia o que o faraó ia fazer. Perceba que quando Deus está falando com Moisés, ele diz, olha, o faraó ele vai te pedir uma coisa. Ele vai te pedir uma demonstração de poder. Você está indo em meu nome, você está me representando, e para que ele creia que eu sou real, que eu exista, ele vai pedir uma demonstração de poder. Ele vai pedir que você faça alguma coisa, algum sinal, algum milagre em meu nome. E aí você vai fazer isso aqui. Vai jogar a vara no chão e ela vai se transformar em serpente. Como já aconteceu quando você fez diante dos líderes hebreus. Um outro ponto interessante que eu destaquei aqui é que quando o faraó percebe aquilo, olha para aquela cena, aquele sinal prodigioso, ele toma uma atitude que, quem sabe, já era do conhecimento dele. Ele manda chamar os seus sábios para que faça a mesma coisa. É como se Faraó já tivesse presenciado aquele tipo de apresentação. Quem sabe os sábios, em algum momento ali, de festejo, de adoração, de culto pagão, alguma coisa do tipo, já tinha demonstrado isso para Faraó. Por isso, com muita segurança, ele manda chamar os sábios. Dentre esses pontos, tem os pontos que a lição trouxe e que agora eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto que eu separei diz o seguinte: as batalhas que se seguiriam seriam entre o Deus vivo e os deuses egípcios. O que agravava a situação era que o faraó se considerava um desses deuses. Em outras palavras, a batalha, além de ser contra os deuses egípcios, também seria diretamente contra o faraó. Davi, Deus guerreando contra uma pessoa, isso não é injusto? Não é desbalanceado? Não é desproporcional? O problema não é que Deus desejava lutar contra a pessoa de Faraó, mas sim contra o orgulho, o título, a prepotência que ele carregava em si. Afinal de contas, o Faraó, ele se sentia, ele se identificava como um Deus na terra. Por consequência dessa identificação própria, ele entraria em guerra contra o verdadeiro Deus. E a gente vê isso de forma muito clara na Bíblia, porque em várias passagens Deus torna claro esse confronto, a intenção dele de demonstrar que de fato ele é o único e verdadeiro Deus. A gente, por exemplo, vê ali no contexto do livro de Números 33, verso 4, quando Moisés está relembrando toda a situação que foi vivenciada para acontecer a libertação do povo. Deus declamando, olha, eu entrarei em guerra, eu lutarei, eu farei juízo contra os deuses do Egito. O meu foco, a minha batalha não é contra a pessoa. Lembra que Paulo falou, olha, a nossa disputa, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra sangue, não é contra a pessoa, mas é contra os poderes das trevas, os dominadores do mal. Deus também está em guerra contra as forças do mal. E essas forças do mal eram representadas pelos deuses egípcios. Olha esse segundo ponto que eu destaquei. Diz o seguinte, ó, um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara que se transformou em serpente. Quando a gente lê o contexto, e por não ter conhecimento de forma aprofundada sobre a cultura egípcia, sobre a mitologia egípcia, a gente pensa, não, foi apenas um sinal, um milagre. Afinal de contas, não é todo dia que você vê um cajado, uma vara se transformando em uma serpente. Só que o estudo da lição, ele traz detalhes que não estão claros dentro do contexto bíblico. Quando Deus faz com que a serpente, a vara ali de Arão, o cajado de Arão se transforme em serpente, Deus está fazendo ali aos olhos uma representação de um dos deuses que existia ali no Egito, que era adorado pelos egípcios. Para você ter ideia, a coroa do faraó, ela tinha um formato de uma serpente.
Eles acreditavam que quando o faraó morresse, ele seria guiado na vida após a morte por uma serpente. Ou seja, havia um entendimento ali por trás. Quando Deus faz com que o cajado se transforme em serpente, aquele feito chamou a atenção dos egípcios, dizendo: opa, ele tá invocando nossos deuses, ele está trazendo à tona os nossos deuses. E aí os outros sábios, eles também jogam ali o cajado, se transforma em serpente. Só que a gente viu pelo contexto que a serpente criada por Deus, apresentada pelo único e verdadeiro Deus, consome as outras serpentes. Então, veja que Deus demonstra o seu poder apresentando ser superior às divindades do Egito. Vamos avançar no nosso estudo. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada a supremacia do Deus vivo sobre a magia e feitiçaria egípcia. Esse ponto é bastante interessante porque isso mostra que as forças do mal, as forças de Satanás, também têm poder para fazer milagres, para fazer sinais, para fazer prodígios. Não é à toa que lá no Novo Testamento, Jesus chama a atenção aos seus ouvintes que quando chegar os momentos finais deste mundo, quando estiver prestes da volta de Jesus, as pessoas que tiverem coligação com Satanás, que estiverem posicionadas ao lado de Satanás, essas pessoas farão milagres. Essas pessoas farão sinais, farão maravilhas. Do mesmo jeito que aconteceu ali no Egito, os magos, os feiticeiros, os sábios e o faraó fazendo sinais, voltará a acontecer nos momentos finais da história desse mundo. Por quê? Porque Satanás também tem poder. Tem poder para fazer sinais. Só que, fica tranquilo, porque o poder de Deus não apenas é superior, mas é um poder que subjuga o poder do mal. É um poder que se coloca não apenas acima, mas pisa o poder do mal. O que foi que a serpente, demonstrada ali por Deus, fez com a serpente, demonstrada pelo mal? Consumiu, engoliu, acabou. No final daquele embate, daquela batalha, somente uma serpente voltou a ser um cajado. Os outros sábios ficaram sem seus cajados. Por quê? Porque foi consumido pelo serpente de Deus, pelo cajado de Deus. E isso mostra a autoridade, o poder que o nosso Deus tem, até mesmo e principalmente contra as forças do mal. Ali foi o primeiro juízo de Deus contra os deuses do Egito. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Também é significativo que os antigos egípcios adorassem um deus serpente, que era identificado pelo nome de Neeb-Kau, que significa aquele que controla os espíritos. De acordo com a mitologia, a história egípcia, esse deus serpente, ele adquiriu seus poderes quando consumiu 7 serpentes. Com certeza, os egípcios, quando presenciaram aquela cena da serpente de Deus consumindo as outras serpentes, com certeza veio à mente deles: opa, a serpente de Deus é o nosso Deus Neb-Kau. Só que, quando acontece isso, olha só esse último ponto que eu destaquei. Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não os deuses, o Deus serpente, possui o poder e a autoridade suprema. Sabe por que a associação não ficou completa? Porque a representação daquela serpente que consumiu as outras serpentes não estava vindo de um egípcio, de um adorador do deus Neeb-Kau, mas estava vindo de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro.
Então, possivelmente passou pela cabeça deles a seguinte situação: será mesmo que o nosso Deus Neepcal é verdadeiro? Será mesmo que ele existe? Ou será que ele não é uma imitação do Deus dos Hebreus, a quem nós estamos presenciando agora, que consumiu as nossas serpentes? Olha que interessante. O último ponto que eu destaquei do nosso estudo de hoje diz o seguinte: após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essas mensagens de maneira imediata e bastante clara. Percebe que o estudo guiado, o estudo da lição, ele consegue enriquecer o contexto bíblico, porque traz detalhes, traz informações que muitas vezes eu e você não conseguimos perceber e entender quando estamos lendo simplesmente a Bíblia. Por isso eu volto a apelar ao seu coração. Todos os dias, vem ter junto comigo um momento com Deus. Para que dessa forma a gente não apenas conheça o texto, mas compreenda o texto. O que está em jogo, o que está sendo apresentado ali nas entrelinhas. Os egípcios compreenderam quando presenciaram o feito. E hoje eu e você, graças ao estudo guiado, também entendemos o que estava acontecendo, invisível aos olhos nus. Então, Deus, no seu primeiro embate contra os deuses do Egito, saiu-se vencedor. Adquiriu uma vitória. A primeira vitória dentre muitas que vão suceder após cada encontro entre Moisés e o faraó. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje tratando o tema Deus versus deuses. Hoje foi apenas o primeiro embate. Nos outros dias, a gente vai estudar sobre os outros embates e, com certeza, a gente vai ver o que está por trás de toda a trama e o contexto bíblico ali apresentado. Nós já ficamos aqui com um pouquinho de spoiler. No finalzinho do contexto, o Senhor já deu outra ordem para Moisés, dizendo: olha, amanhã de manhã, tu se apresenta ao faraó, ele vai estar indo para o rio. Vai lá para a margem, porque algumas coisas vão acontecer. E se você quer saber o que é que vai acontecer, não falta amanhã. Porque amanhã, mais uma vez, nós teremos o nosso momento com Deus, o nosso estudo guiado, o estudo da lição. Se você achou que o estudo de hoje foi um estudo relevante, que trouxe, quem sabe, muita luz, conhecimento, e com certeza nos aproximou de Deus, então aproveita a ocasião e deixa o gostei e compartilha para o teu amigo, para o teu irmão, para aquela pessoa que, quem sabe, gosta da história do Egito, da história de Moisés, a história das pragas. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com a tua indicação. Afinal de contas, você não está indicando nada ruim, mas algo que de fato agrega e que aproxima a nós de Deus. Tá certo? Foi muito bom estar aqui com você. Nosso encontro hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais e eu quero te ver aqui. Até a próxima e tchau, tchau.